Olá pessoal, vamos resolver agora mais uma questão. Essa questão é sobre a existência do quociente e do resto do algoritmo da divisão para polinômios, ok? Então peguei aqui o f de x, escrevi aqui o polinômio, mesma coisa aqui para o h de x, ok? E agora começo com o processo de divisão. Eu vou chamar de f1 o polinômio f de x menos h de x multiplicado por esse termo. Esse termo aqui é o primeiro quociente, tá? Então veja, quando eu multiplicar esse termo por h de x, o que eu obtenho? An sobre bm, quando multiplicado por esse termo, eu vou poder cancelar o bm com o bm. E aí eu vou ficar com a elevado a n, ok? Esse menos por conta desse menos que tem aqui. X elevado a n menos m vezes esse x elevado a m, vai ficar o m daqui, cancela esse m, e aí eu vou ficar com x elevado a n, tá? Que é esse termo aqui, que subtraído aqui desse termo, né? A n. Então eu vou ficar com a n menos a n, x elevado a n. Lógico, esse termo aqui vai dar zero, né? Então esse termo aqui some, o polinômio f1 vai ter grau n menos 1, tá? Quem é esse termo? Esse termo é esse termo aqui multiplicado pelo segundo termo aqui de h, né? Aí eu vou obter, ó, an vezes bm menos 1, aqui, dividido por bm. Dessa vez não vou poder cancelar, né? O menos por conta desse menos. A variável x elevado a n menos m vezes x elevado a m menos 1. Então esse m cancela esse m e o expoente fica n menos 1. Então x elevado a n menos 1. Do lado de cá eu vou ter o an menos 1, x elevado a n menos 1. Então vai ficar an menos 1 menos esse termo aqui, que é o coeficiente desse termo multiplicado por esse. Tá? É x elevado a n menos 1. E assim segue até o termo B0. Quem é esse B0? Vai ser AN vezes B0 dividido por BM. Tá? E o expoente, aliás, a variável x elevado a n menos m, já que aqui não tem x. Então fica x elevado a n menos m. E quem é que eu vou subtrair no f? Vou subtrair exatamente o termo a n menos m. Ok? Que é o coeficiente do x elevado a n menos m. E daqui para diante, todos os coeficientes são os coeficientes de f de x. Ou seja, o último coeficiente aqui vai ser a0, que é o a0 aqui de f de x. Ok? Bom, como eu já falei no início, esse termo dá zero, e aí o grau do f1 é n menos 1, né? Ou seja, é menor do que o grau de f. Eu reduzi o grau de f em uma unidade. Eu pego agora esse polinômio, essa parte aqui do polinômio, e reescrevo com novos coeficientes. Novos não, né? Renomeio os coeficientes. Só por questão de simplicidade, né? Essa diferença eu chamei de Cn menos 1. X elevado a n menos 1. A próxima, né? Tirei uma próxima diferença aqui. Aí eu chamei de Cn menos 2. Até essa daqui. Os outros coeficientes, que são os coeficientes de f, vão aparecer aqui também no final. C0, é claro, é o A0. Ok? Então, reescrevi assim para poder facilitar a escrita na próxima etapa, que é a construção de F2. Como é que eu construo F2? Eu pego o F1 e divido ele agora por esse termo. Quando eu fizer a multiplicação desse termo por h de x, o que vai acontecer? Esse bm cancela esse bm, esse cn menos 1 vai ficar multiplicado, vai aparecer aqui, né? Onde que eu escrevi? Aqui, cn menos 1. E esse x elevado a n menos m menos 1, quando multiplicado por esse x aqui, esse m cancela esse m. E aí vai ficar x elevado a n menos 1. Então vai aparecer aqui x elevado a n menos 1. Tá? E vai ser subtraído desse termo aqui de f1.
Então vai ficar Cn menos 1, que é esse coeficiente, menos o Cn menos 1, que é o resultado aqui do produto desse termo por esse. O segundo termo aqui do polinômio vai ser esse número multiplicado por esse. Então fica Cn menos 1 vezes Bm menos... Aqui é menos 1, né? Está errado aqui. Aqui é Bm menos 1. Ok? Que é esse termo multiplicado pelo segundo termo aqui. Então vamos repetir. Cn menos 1 vezes Bm menos 1. Então Cn menos 1 vezes Bm menos 1 dividido por Bm. Ok? Então esse é o coeficiente do termo x, que multiplica x elevado a n menos m menos 1, que multiplica x elevado a m menos 1. Aí vai ficar esse m cancela esse m, e eu fico com n menos 1, menos 1. Então n menos 2, ok? E aqui eu vou estar subtraindo desse termo aqui, cujo coeficiente é Cn menos 2. Então fica Cn menos 2 menos esse termo aqui. Etc, né? Até o C0, que é esse termo aqui. Ok? Bom, esse aqui é o nosso F2. Observe que o F2 agora, esse termo dá zero. E aí o termo que não dá zero é esse, que tem grau n menos 2. Ou seja, o F1 tinha grau n menos 1 e o F2 vai ter grau n menos 2. Ou seja, eu estou decrescendo o grau a cada passo desse em uma unidade. Comecei com n, que é o de f, caiu para n menos 1, está aqui, que é o de f1, e agora estou com n menos 2, que é o de f2. Vou repetir esse processo até que o grau de fi, onde fi é esse f indexado que eu estou fazendo aqui, seja menor do que o grau de h, onde esse i é no máximo n menos m mais 1. E aí a gente vai fazer o seguinte, o fi, que é o f onde vai ocorrer isso aqui, tá? Onde o grau desse polinômio fi é menor do que o grau de f de h, e esse f menos h de x vezes esse polinômio aqui é justamente essa formação que eu estou fazendo aqui, ó. Primeiro, no F1 eu tinha só um termo, no F2 eu fiquei com dois termos, o nosso polinômio, que é o quociente, esse polinômio que tem aqui é o quociente da divisão, ok? E no final do processo ele vai ter essa cara aqui. Vou chamar essa diferença de R de x. Então esse vai ser o meu resto. E o Q de x é exatamente esse polinômio que está sendo formado em cada etapa. Aqui é a primeira etapa, aqui é a segunda, etc. até a última. Ok? Então esse que ficou aqui entre parênteses é o meu Q de x, ou seja, é o quociente. Então a diferença entre os dois polinômios é o resto, e o polinômio que está sendo formado é o quociente. Aí fazendo isso, o que é que eu tenho? Eu tenho que f de x menos h de x vezes essa coisa que eu estou chamando de q de x é igual a essa diferença aqui, né? Que é o r de x. E aí passando esse termo para cá, eu vou obter f de x igual a h de x vezes q de x mais r de x, com o grau de r de x menor do que o grau de h de x. Isso é garantido por essa observação que eu coloquei aqui, ok? Eu só paro quando o grau de fi for menor do que o grau de h. E o meu fi é exatamente o r de x, ok? E isso aí encerra a demonstração. Bom, para mostrar isso aqui de uma forma prática, eu vou agora fazer esse mesmo processo, só que com um exemplo. Então vamos fazer aqui esse exemplo para demonstrar exatamente a cada uma dessas etapas. Então a primeira coisa que eu faço é pegar esse termo aqui, colocar ele aqui, vou dividir o coeficiente desse termo pelo coeficiente desse. Como é 1 em ambos, o resultado é 1.
E aí eu subtraio agora o expoente, 4 menos 2, 2. Esse aqui é exatamente esse termo que eu tinha colocado no F1, tá? E quem é exatamente o F1? O F1 vai ser esse número vezes esse, x2, aliás, esse termo vezes esse, né? x2 vezes x2 vai ficar x4, só que eu troco o sinal. Mais e mais dá mais, eu coloco lá menos. Mais e menos dá menos, aqui eu vou ficar mais, por conta desse menos que eu estou colocando aqui. E aí multiplica esse termo vezes esse. Isso dá 2x3. Depois faço a mesma coisa com esse. Mais e mais, mais, vem para cá, menos, x2 vezes 5. 5x2. Aí subtraio. Quando eu faço a subtração, eu vou obter exatamente esse polinômio, é exatamente o F1, tá? Estou no primeiro passo da divisão. Aí eu faço a mesma coisa agora pegando o F1, né? Vou pegar esse coeficiente e dividir por esse. Aí menos com mais, menos, 1 dividido para 1 dá 1, x3 dividido por x, dá x. E aí multiplica de volta. Apaguei, mas está tudo isso nesse processo que eu fiz aqui com as letras. Menos e mais, menos, fica aqui mais, x2 vezes x, x3, menos e menos, mais. Esse polinômio aqui é exatamente esse F2, que é o segundo passo, né? Agora eu faço a divisão de novo. Menos com mais, menos, 3 dividido para 1, 3, x2 dividido para x2, dá 1, então fica o 3. Agora multiplica voltando, né? Menos e mais, menos, vem para cá mais, 3 vezes x2, 3, x2, menos 6x, mais 17, esse aqui dá 0. Esse aqui seria o meu F3, mas observe, o grau agora já é menor do que o daqui. Então esse daqui, que é o F3, vai ser exatamente o meu R de x, que no meu caso aqui eu chamei de FI, porque eu ia ter I passos. Aqui eu só tive 3, né? Até o F3, que é exatamente esse cara. Quociente e resto. O quociente que seria esse termo que vai se formando pelas divisões sucessivas, que são esses 3 casos aqui. Ok? E isso aí encerra o nosso exercício.